Saudações, irmãos. Nós damos início a mais um tempo de estudo da Palavra. Neste momento nós celebramos de uma maneira muito especial a ressurreição de Cristo Jesus. Hoje não é um domingo qualquer, é o domingo da ressurreição, é o culto da ressurreição. Glória a Deus, né? Quando a gente olha para a sequência do final da vida de Jesus, nós olhamos aí para o final triste, né? E a sexta-feira da paixão é um dia de tristeza, porque ali nós entendemos que Cristo precisa morrer pelos nossos pecados e Ele vai sofrer em nosso lugar, e Ele vai derramar o seu sangue em nosso lugar, e Ele morre numa cruz em nosso lugar. Depois nós temos o tempo ali de tristeza, né? Cristo está morto no sábado, mas no domingo pela manhã, nas primeiras horas do dia, Jesus vence a morte, ressurgindo dos mortos com grande poder e glória. E esse momento é o ápice da nossa alegria, porque nós vemos na vitória de Cristo, nós recebemos a vitória e, de fato, a libertação do cativeiro das trevas. Portanto, glória a Deus por isso. Hoje é um dia muito especial, essa manhã é uma manhã festiva. Uma pena nós ainda termos que celebrá-la assim, distantes uns dos outros, né? Seria muito melhor estarmos ali em comunhão, como nós sempre fazemos pelas manhãs de domingo da ressurreição. Mas em breve, com a graça de Deus, isso vai passar. E essa pandemia vai passar e nós voltaremos, quem sabe, o ano que vem já com essa comunhão novamente. Mas, por hora, isso não atrapalha a nossa celebração, a nossa alegria. Sabemos que Cristo está vivo. O texto de meditação desta manhã, então, se encontra em João capítulo 20, nos versos 1 a 10. Esse é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato do evangelista João, capítulo 20, versos 1 a 10. Eu farei a leitura, os irmãos acompanhem suas Bíblias, diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixou-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado em lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Vamos orar. Pai, te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Louvamos e glorificamos o Senhor, ó Pai, pela ressurreição de Cristo. E, ó Pai, te pedimos nesse momento, fala no nosso coração, para que possamos aprender mais de Ti, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Seja conosco nesse momento, em nome de Jesus que oramos. Amém. Ressurgiu. Essa é a mensagem, o tema da mensagem deste momento. No primeiro momento que nós olhamos para esse texto, nós vemos com apreensão. Versículo 1 e 2 traz a perspectiva de roubar o corpo de Cristo. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: Tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Era alta madrugada e ainda estava escuro, quando um grupo de mulheres, entre elas Maria Madalena, saíram de suas casas e foram em direção ao sepulcro de Jesus. Nós sabemos que eram várias mulheres por causa dos outros evangelhos, né? Que narram, descrevem o nome de outras mulheres, mas ainda fiquem abertos que haviam ainda outras. Portanto, elas saem, ainda era alta madrugada, então ainda estava escuro quando elas saem de casa, para chegar ali já com luz nas primeiras horas da manhã, né? Do dia de domingo. Então elas arrumaram as coisas para embalsamar o corpo e saíram de casa. Chegando no local, elas perceberam que o túmulo estava aberto e a pedra que fechava havia sido removida. Era uma pedra grande, talvez causasse apreensão para elas, né? Como elas conseguiriam remover aquela pedra para chegar até Jesus? Mas a surpresa maior do que a preocupação é quando elas de longe ainda observam que aquela pedra havia sido removida. A cena causa terror e profunda tristeza. E imediatamente ela voltou, então Maria voltou correndo para avisar Pedro e João. Interessante, João, a gente fala aqui, apesar de não aparecer o nome,
João é o escritor do Evangelho e ele se refere a ele mesmo sempre em terceira pessoa. Ele nunca vai falar eu estava ali, eu fiz isso, pelo menos não que eu me lembre. E aqui normalmente acontece assim, ele se refere a si mesmo, né, como outro discípulo ou outro discípulo a quem Jesus amava. Então esse é João. Então os dois, né, ela corre e volta, né, quando ela vê aquela cena, ela pensa logo, roubaram o corpo de Cristo, o pior aconteceu, violaram o túmulo, e ela volta correndo então e avisa Pedro e João com desespero, com angústia. Afinal de contas, os últimos dias haviam sido muito intensos, marcados por muito choro, muita tristeza. Quer dizer, sexta-feira foi o dia da morte de Cristo, toda aquela cena pesada de se vivenciar, né? A humilhação, o sofrimento, a dor, depois a crucificação de uma pessoa tão querida, tão amada, o Messias de Deus, e ver tudo aquilo acontecendo, né? De uma maneira injusta. Depois os primeiros dias do luto, né? A morte, e agora a possibilidade do corpo ter sido roubado. Então foi assim, uma realidade desesperadora para aquelas mulheres. Seu sacrifício, né, o sacrifício de Jesus, repleto de crueldade e humilhação, portanto, causa dor e a morte, profunda tristeza e revolta. A reação de Maria é como quem diz, né, quando ela fala com Pedro e João, roubaram o corpo de Jesus, façam alguma coisa. Quer dizer, vão lá rápido, ver o que dá para fazer. Roubaram o corpo de Cristo, alguma coisa tem que ser feita. Em meio a tanta dor, né, vivida naqueles últimos dias, será que ela ainda teria mais essa dor? Quer dizer, além do sofrimento, da tristeza, do luto, ainda mais essa dor de ser privada de prestar a sua última homenagem ao Senhor, embalsamando ali aquele corpo já sem vida. Então Maria é tomada de um grande desespero, de uma angústia, de uma tristeza muito grande, quando ela sai correndo e busca, clama e grita por socorro a Pedro e João para que algo fosse feito. Ela não aguentava tanta dor. Tristezas e incertezas. Versículo 3 a 7 vai descrever para a gente o desenvolver da história. Ao receberem a notícia e diante da reação de Maria, Pedro e João saem imediatamente de casa e correm até o túmulo. A notícia era perturbadora, não havia tempo para se perder. João, talvez mais jovem, chegou primeiro no local do túmulo. Porém, não entrou, mas abaixou-se e olhou lá dentro. Viu os lençóis de linho e nenhum corpo. Logo em seguida chega Simão Pedro. Simão era mais impetuoso. E ele chega e vai entrando direto no túmulo. Sua constatação foi a mesma, seguida por um mar de dúvidas e incertezas. O que teria acontecido naquele lugar? Por que aquilo estava ali? Por que aqueles lençóis estavam ali? Aquela pedra revolvida? O que aconteceu aqui? Algo parecia muito estranho, porque a tumba estava vazia de fato, mas as mortalhas ainda estavam ali dentro. Os panos que revolviam o corpo e o lenço que cobria a cabeça de Jesus estavam ali, daquele cadáver já estavam ali. Se fossem seguidores ou mesmo opositores que tivessem vindo buscar o corpo, provavelmente ninguém teria levado o corpo e deixado as mortalhas, teriam levado tudo junto. Algo diferente havia acontecido naquele lugar. No primeiro momento, Pedro não entende o que está acontecendo. Então João entra também no túmulo. Em seguida eles percebem o que aconteceu. Jesus ressuscitou. Volta à sua memória a promessa da ressurreição. Aleluia, ressuscitou. Eles precisam ver a tumba vazia, ver as mortalhas esparramadas pelo chão. Mas mesmo antes de ver Jesus redivivo, eles creram no cumprimento da promessa do Mestre. E repare que essa atitude é diferente, por exemplo, da de Tomé. Porque Tomé precisou ver para crer, mas ele não creu até ver pessoalmente Jesus ressuscitado. Ele não creu na palavra das pessoas, ele não creu na promessa de Cristo. Ele só creu quando ele pôde apalpar e ver Jesus redivivo. Então é diferente daquilo que acontece com Pedro e João. No primeiro momento eles não se lembram daquela promessa da ressurreição, ou a princípio eles não estavam nem pensando nisso diante daquela angústia que Maria chegou até eles. Eles olham lá dentro e tudo é confuso, não faz sentido. Mas de repente os dois entram lá dentro, olham para aquela situação, refletindo sobre o que acontecera, e volta à memória, possivelmente, a mensagem de Cristo, que ele venceria a morte, que ele ressurgiria dos mortos no terceiro dia, e eles então celebram a alegria de saber que Cristo havia ressurgido. Agora já não há mais desespero, angústia, eles voltam em paz para casa para reunir os discípulos e espalhar as boas novas.
E a gente vê isso no versículo 19, né? Que os discípulos já se encontram todos reunidos num determinado lugar. Portanto, diante dessa história, diante desse acontecimento glorioso, do momento da ressurreição, da descoberta da ressurreição, podemos aprender algumas lições importantes. A primeira delas, que a dor nos faz esquecer as promessas do Senhor. Tanto Maria Madalena quanto os discípulos João e Pedro, três das pessoas mais próximas de Jesus, naquele momento, em meio à dor, às incertezas e aos medos, se esqueceram de considerar as promessas de Jesus quanto à ressurreição. Pensaram apenas naquilo que era humanamente plausível e aquilo que era o pior desse ponto de vista humano. A verdade é que nós vivemos um tempo repleto de dor por parentes, amigos, conhecidos que têm morrido. Repleto de incertezas e de medos diante de um cenário totalmente diferente. Vemos dias que, assim como Maria, Pedro e João, somos inundados por pensamentos realistas, estatísticos e de diversos tipos. E nos esquecemos muitas vezes das promessas de Deus sobre a nossa vida. A ressurreição de Cristo nos lembra que Ele venceu a morte para nos dar a vida e a vida em abundância. Nos lembra da fidelidade de Deus e nos lembra que o seu cuidado e amor para conosco, para com nós pecadores. Mas a ressurreição de Cristo, vemos também crentes fiéis e fervorosos, tomados por medos e incertezas, mesmo naquele momento ali, pessoas íntimas que caminharam com Cristo, que viveram com Cristo, estavam ali vivendo essa realidade. Pessoas tementes a Deus, pessoas íntimas de Cristo Jesus, mas que tiveram medo naquele primeiro momento, naquele momento de incerteza, de dor, de dúvidas. Eles tiveram medo, tiveram receio, eles não compreenderam a situação. Deus não espera de nós reações sobre-humanas diante de situações aflitivas, diante de sofrimentos, incertezas na vida. Como se não pudéssemos, por exemplo, sentir medo, chorar, nos entristecer. Essas reações são normais. E mesmo em pessoas que têm íntima relação com Deus, íntimo relacionamento com o Pai. Mas é incrível como Deus trata e trabalha no nosso coração em processos de santificação, mostrando seu amor por nós em meio ao caos, nos trazendo de volta à lucidez. Cristo deixou as mortalhas para trás para treinar a fé daqueles discípulos. Eles precisavam aprender que na dinâmica da vida com Deus, muitas vezes coisas acontecem para trazer à nossa memória aquilo que nos pode dar esperança. Aprenda, portanto, a olhar nos pequenos detalhes o cumprimento das promessas de Deus na sua vida. Eu sei que às vezes, diante das situações dramáticas da vida, nós não conseguimos lembrar das promessas de Cristo. Mas comece a olhar nas pequenas coisas, os detalhes do amor de Deus sobre a sua vida. Eu me lembro, a certa ocasião, quando a avó da Gabi havia falecido, nós estávamos em Governador Valadares, final de férias, e estávamos dirigindo para Ibaté. Pouco antes da gente sair, nós recebemos a notícia que a avó da Gabi havia falecido. Ou acho que no dia anterior, talvez, da gente sair, a gente recebeu essa notícia. Então nós reorganizamos o nosso cronograma para que a Gabi pudesse ir direto para a rancharia e pudesse passar ali aqueles momentos de luto com a família. E eu voltei para Ibaté por causa do compromisso com a igreja, né? Tinha que pregar no domingo, era o final de semana, normal de atividades. E me programei de ir na segunda-feira buscá-la, né? Depois daqueles dias ali, com a sua família. E eu, então, não tenho o hábito de fazer coisas no domingo, né? Eu tento evitar a maior parte das atividades no domingo, procuro fazer tudo antecipadamente no sábado. E eu, então, resolvi ali no sábado abastecer o carro, deixar tudo organizado para que depois, na madrugada de segunda-feira, eu pudesse viajar para a rancharia. Eu, então, me dirigi até o posto de gasolina e quando eu fui abastecer o carro, enchi o tanque, na hora de ligar o carro para sair, o carro não ligou. Eu virava a chave, não fazia barulho nenhum e, junto conversando com o frentista do posto ali, percebemos que, na verdade, a bateria tinha riado, acabou a bateria. E eu fiquei chateado naquele momento, porque voltando de uma viagem para o Governador Valadares, né, e emendando uma viagem inesperada para a rancharia, uma situação financeira já mais apertada por causa dos gastos, e um gasto de uma bateria nova naquele momento, e aquilo me deixou um pouco chateado a princípio. Consegui ali resolver o problema do carro e fui embora para casa. Domingo começou e tivemos atividades normais na igreja. No final daquele dia, eu cheguei em casa, já organizei as coisas para a viagem
e resolvi sair um pouco mais cedo. Então acho que era 00:30 ou 1h da manhã. Então eu entrei no carro e parti sozinho em direção à rancharia. A viagem foi decorrendo, uma viagem longa, e eu então, em determinado momento da viagem, eu comecei a ficar com vontade de ir no banheiro. Só que era madrugada, ainda estava muito escuro, e eu não encontrava nenhum posto aberto para poder parar, e as cidades já praticamente todas fechadas, né? Cidades pequenas, todas fechadas, e eu procurei um lugar para parar e não achava. Então uma reta bem grande, no meio do nada, o celular já sem sinal de qualquer tipo. Eu então encostei o carro no acostamento, numa escuridão terrível, uma noite sem lua, e eu resolvi usar o banheiro ali mesmo, né? Fazer o que precisava fazer. E naquele momento, quando eu voltei para o carro para poder retornar à viagem, eu me lembrei da bateria que tinha acabado no dia anterior. E eu fiquei pensando, puxa vida, podia ser que essa bateria acabasse comigo aqui, parado no meio do nada, numa escuridão terrível dessa. E o que eu ia arrumar? Sem sinal de telefone, sem poder avisar alguém, sem poder chamar alguém, largar o carro aqui na beirada. Olha a situação difícil que eu ia passar naquele momento. Então, naquele momento, me veio a memória, né, a realidade do amor de Deus para com a minha vida. Permitindo que a bateria acabasse. No primeiro momento eu não entendi, eu fiquei até chateado com aquilo, mas depois eu entendi a graça, a misericórdia, o amor de Deus na minha vida, cuidando de mim, mesmo sem eu entender a vontade soberana de Deus. Portanto, quando nós vivemos no meio ao caos, a incertezas, a dúvidas, pare para reparar as pequenas coisas, os pequenos detalhes do cuidado, do amor de Deus sobre a sua vida. Porque certamente você vai encontrar como que Deus cuida de você e continua agindo na sua vida, mesmo quando as coisas parecem estar indo de mal a pior. Mesmo quando às vezes você para e se dirige para Deus em oração e fala, Senhor, por quê? Por que o Senhor permite que eu passe por isso? Por que o Senhor permite que eu esteja vivenciando essa situação? Por que o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça com a minha vida? Mesmo quando às vezes nós vivenciamos momentos como esse, para um pouco e começa a olhar nas pequenas coisas do dia a dia que você passou, que você viveu, as pequenas coisas da vida, o amor, o cuidado, as bênçãos de Deus sobre você. E nessas coisas você vai encontrar a força, a esperança, vai encontrar o cuidado de Deus para com você. Nós podemos ver isso, portanto, nessa história, quando Cristo ressurge dos mortos e larga ali para trás as mortalhas espalhadas pelo túmulo, dando um sinal que trazia à memória as promessas de Deus sobre a vida daqueles homens. Eles então conseguem entender que Jesus não havia sido, o corpo de Jesus não havia sido roubado, ele simplesmente ressuscitou dos mortos. Segundo momento que a gente consegue observar é que Deus é fiel à sua palavra. A ressurreição já havia sido anunciada muito antes de Cristo Jesus. Podemos ver mensagens da ressurreição em Salmo 16, 10 e 11, Salmo 110, versículo 1 e 4, Salmo 118, versículo 22 a 24, Isaías 53, versículo 11 e por aí vai. E foi também reforçada pelo próprio Jesus, né? Em João 2, versículo 19, Jesus diz, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Na sexta-feira, Jesus morreu na cruz, foi o primeiro dia. No sábado, ele esteve morto, segundo dia. E no domingo, nas primeiras horas do terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos, conforme as Escrituras. Nenhuma das promessas de Deus deixam de ser cumpridas, por mais improvável ou impossível que elas pareçam ser. Deus nunca deixa de cumprir as suas promessas. Precisamos aprender a confiar e descansar, portanto, na soberania, no poder de um Deus que é Senhor de toda a história e que Ele é fiel à sua palavra. A ressurreição, portanto, além de uma promessa que se cumpre, é também um meio pelo qual nós cremos em Deus. Porque é na morte e ressurreição de Cristo que recebemos o perdão dos pecados e a reconciliação com o Pai. E é a fé na ressurreição de Cristo que recebemos a nova vida e passamos a desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Paz esta que não depende de dinheiro, de sucesso na vida profissional ou de qualquer coisa que esse mundo tem a oferecer. Porque ela está alicerçada em Cristo e tem o seu cumprimento no âmbito espiritual e uma realidade de desdobramento eterno. Então não depende das coisas aqui na terra, porque ela é espiritual e eterna. Ela não é limitada a essa vida, mas ela dura para sempre. Uma paz que subsiste em meio às lágrimas, à dor, às incertezas, ao medo. Uma paz que nos dá forças para seguir em frente, para saber que após o choro vem a alegria. Não necessariamente nesta vida, mas ela vem na vida do cristão. Em terceira e última lição que nós podemos aprender, Deus às vezes nos dá provas para ajudar a nossa fé. Por fim, lembramos-nos muitas vezes como Deus coloca diante de nós testemunhos,
provas, sinais que nos ajudam a lembrar da sua promessa. Mas como você vai lembrar daquilo que não conhece? Como você vai perceber se você não busca a Deus? Portanto, nós precisamos nos entender que, para que possamos crescer dia a dia em comunhão e intimidade com Deus, precisamos estar sempre sensíveis ao cuidado de Deus para conosco, o amor de Deus para com as nossas vidas, buscando o conhecimento do Senhor, buscando o Senhor em oração em todos os momentos da nossa vida. Então, no momento de aflição, no momento de alegria, mesmo quando tudo pareça ir por água abaixo, não perca as esperanças, não se esqueça de Deus, não se esqueça que Deus continua cuidando de você, mesmo quando tudo parece que está dando errado, mesmo quando tudo parece indicar que Deus te abandonou. Isso não aconteceu, Deus está cuidando de você. Ele às vezes está usando aquele processo para tratar a sua vida. Ou ele tem um bem maior preparado acima de tudo, para que aquilo tudo aconteça, para que cumpra o seu propósito soberano. Isso não significa que aquilo que nós queremos vai acontecer da forma como nós queremos. Às vezes a gente pede a cura e vem a morte. Às vezes a gente pede um emprego melhor e vem o desemprego. Às vezes nós pedimos algo e recebemos algo completamente diferente daquilo que desejamos. Mas tudo isso concorda, tudo isso é cuidadosamente trabalhado por Deus na nossa vida, ou através de nós, para trabalhar a vida das pessoas à nossa volta, para que a vontade, o plano soberano de Deus se cumpra em nós e através de nós. Irmãos, isso é importante entender, porque quando nós percebemos, começamos a olhar a vida nessa perspectiva, nós encontramos paz, essa paz que excede todo o entendimento, porque aprendemos a confiar e descansar em Deus. Isso não significa que você não vai ter momentos de tristeza, de choro, de lágrimas, de incerteza, de dúvidas, não. Mas significa que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Significa que, passado o tempo do luto, nós encontramos a paz em Cristo e encontramos a alegria mesmo em meio à tristeza. Porque nós conseguimos viver e ter uma perspectiva diferente das dores, dos problemas, das aflições da vida. Concluindo, irmãos, hoje nós celebramos a ressurreição de Cristo, o ápice da história da humanidade até agora. A ressurreição traz sentido ao nascimento de Jesus e eficácia à sua morte. A ressurreição é a vitória final sobre a morte e a nossa vitória sobre o pecado, paga pelo sangue de Cristo Jesus. Portanto, glória a Deus nas maiores alturas. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Aleluia. Que Deus possa nos ajudar a celebrar a ressurreição, não apenas como um dia marcado no ano para que isso seja feito, mas em espírito e em verdade, nos lembrando das promessas de Deus e nos lembrando que Deus é fiel às suas promessas, agindo contra as possibilidades humanas, agindo contra a lógica humana, quando Cristo ressurge dos mortos, vencendo a morte, para com grande poder, glória e autoridade, nos conceder o perdão dos pecados e uma nova vida no seu nome. Que Deus nos abençoe e que nesse dia tão festivo, tão alegre, nós possamos aprender a confiar mais em Deus e buscar nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, nas mortalhas jogadas pelos cantos, que Deus é fiel à sua palavra e Ele continua conosco, cuidando de nós nos mínimos detalhes. Deus abençoe sua vida. Vou fazer uma oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia tão festivo. Obrigado pela ressurreição de Cristo. Obrigado, Pai, pela nova vida no seu nome, pelo perdão dos pecados. Obrigado, Pai, pela reconciliação, pelo livre acesso a Ti. Obrigado, Pai, porque nós não merecemos tanto amor, Pai, mas apesar de nós, o Senhor nos amou assim mesmo, com grande amor, com grande, ó Deus, misericórdia. O Senhor nos alcança, ó Pai, com a Tua graça, para mudar a nossa vida de uma vez e para sempre. Louvado seja o Teu nome. Nós precisamos de Ti, nós confiamos em Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a observar nas pequenas coisas da vida o Teu amor, o Teu cuidado, ó Deus, para conosco. E acima de tudo, ó Pai, na Tua palavra e, ó Deus, a Tua fidelidade, para que possamos viver, ó Pai, em integridade, em temor e em amor ao Senhor. E acima de tudo, buscando no Senhor o consolo e a paz, que excede todo entendimento. Obrigado, ó Pai, por esse tempo que podemos passar aqui, estudando a Tua palavra. Oração fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida, tenha um bom dia. Até a próxima com a graça de Cristo Jesus.